Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. Nós já falamos aí se a gente acredita ou não em alienígenas lá naquele episódio, né, dos nossos relatos sobrenaturais. Então hoje a gente quer saber de vocês. Vocês acreditam em extraterrestres? Digam pra gente aí lá pelo Twitter ou pelo nosso Instagram. A gente vai adorar aí saber a opinião de vocês. E para ajudar vocês aí ou não a formular, né, uma opinião sobre isso, a gente vai trazer aqui hoje para vocês 10 casos de encontro com extraterrestres que aconteceram aqui no Brasil, pertinho da gente. Para me ajudar, nós temos aqui a Patrícia. Olá, gente. Só com saudade de participar aqui desse programa maravilhoso. E o Eduardo. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no podcast. E é isso. O Eduardo não tava lá. Então, Eduardo, você acredita, não acredita? Qual que é a sua opinião sobre? Então, eu acredito, assim, porque você fica pensando, né? O universo é tão gigante, assim, pra gente achar que só nós existimos e tem tantos relatos, tantos casos de OVNIs e abduções, essas coisas assim. Então, eu acabo acreditando. Entendi. Bom, a gente vai falando mais sobre isso aí no meio da nossa discussão, mas é isso, então vamos lá. Em 10º lugar, a gente vai falar aí de uma cidadezinha que se chama Alto Paraíso, né? Ela fica localizada próximo à Chapada dos Veadeiros, né, que é um parque nacional, e isso tudo no estado de Goiás. Tanto a cidade quanto o parque, eles possuem uma grande assim, nuvem mística sobre eles, né? Então tem diversas minas de quartzo, né, que ficam próximos da cidade, e ela é cortada pelo paralelo 14, que por acaso é o mesmo que cruza o santuário de Machu Picchu. Então, né, por conta dessas coisas místicas, a cidade acabou ganhando o apelido de capital brasileira do terceiro milênio. E muitos moradores dizem que recebem visitas de seres que são superiores, né, incluindo vários relatos de avistamento e até alguns de salvamento por parte aí dos extraterrestres. Então, assim, a ufologia que está mais presente em Alto Paraíso, ela é um pouco mais específica, é aquela ufologia que mistura extraterrestres com espiritualidade. Eu não sou uma pessoa muito que pode falar sobre esse tema, então eu digo aí para você pesquisar um pouco mais, mas as poucas coisas que eu sei, né, é que alguns teóricos aí dessa vertente, eles dizem que, por exemplo, todos os planetas do sistema solar são habitados, né, por espíritos extraterrestres, só que eles vibram numa frequência diferente, então a gente, né, não consegue enxergar. Também dizem que tem aquelas, né, teorias dos deuses astronautas, esse tipo de coisa aí, tá ligado? Você que assiste aquele dos alienígenas lá do Discovery, é tipo aquilo. E uma curiosidade é que em 2012, né, com todo o debate aí do fim do mundo, né, que estava tendo no dia 21 de dezembro, muitas pessoas foram até Alto Paraíso para se abrigar aí de uma catástrofe iminente, né? Acontece que no final das contas, né, não aconteceu nada, e claro, né, o fim do mundo foi cancelado porque o Brasil não tem estrutura para um evento desse porte, todo mundo sabe. E aí, gente, vocês já ouviram falar de Alto Paraíso? Eu já ouvi falar, eu não sabia muito, né, mas daí eu fui pesquisar sobre. E, assim, vários relatos, assim, várias pessoas que falaram que viram alienígenas, vi alguns vídeos no YouTube, e inclusive de uma mulher que ela falou que os filhos dela, quando eram pequenos, tentaram ser abduzidos, assim, por uma luz, assim, que tentou puxar eles. Daí tinha uns alienígenas que eram meio verdes, assim, pareciam uns insetos, tipo uns louva-a-Deus. É isso que eu, que eu sei desse lugar. Então, sobre Alto Paraíso, eu não conhecia a história. Então, eu pesquisei bem rapidinho, assim, ontem eu não vi nada específico sobre os casos isolados, né, das pessoas que já tiveram algum contato. Mas eu realmente vi que a cidade é considerada um centro de energia cósmica, né? E pessoas de diferentes crenças vão nessa cidade procurando ter essas experiências místicas. Então, eu achei bem, bem legal, assim.
Eu gosto, apesar de eu não ser uma super crente, assim, eu acho engraçado. E tem todo um turismo voltado, né, para isso na cidade. Quando você pesquisa no Google Alto Paraíso, já mostra um monte de pontos fortes da cidade, onde você pode ter uma experiência, né, quem sabe seu contato de terceiro grau. E também tem hotéis temáticos que eu achei maravilhosos, né, que tem até uns quartinhos que tem formato de nave espacial. Então eu achei sensacional, assim, essa coisa mística da cidade. Eu tô vendo as fotos aqui no Google realmente, né? Tem várias coisinhas assim. E é interessante pensar que, tipo, assim, pelo número de relatos, né, que você vê, eu já ouvi gente falando aí que viu muitas coisas, né, passando no céu, né? O céu, o pessoal faz muita vigia pra ficar olhando e tudo mais. E a gente fica pensando, né? Será que realmente tem a ver com, sei lá, né? Essa coisa do quartzo ou né, essa coisa do que passa no mesmo paralelo que Machu Picchu, né? Porque Machu Picchu é todo um santuário que sempre fica aquela coisa meio que, né? Tipo, por que que eles construíram tudo isso, né? E é interessante pensar nessas teorias. Essa parte de ufologia com espiritualidade já é uma coisa que eu deixo bem de lado, vou ser bem sincero. Desculpa aí se alguém segue alguma coisa assim, mas eu realmente acho que é demais pra mim. Mas se você acredita, né? Fica à vontade. É muita coisa pra acreditar, né? Mas É muita informação. uma outra coisa que eu tinha visto também é que são 3 chapadas aqui no Brasil, né? Que eu acho que só tem aqui esse tipo de formação rochosa que favorece esses fenômenos, pelo que eles falam, né? Que eu acho que é a Chapada dos Veadeiros, Chapada Diamantina e qualquer outra. Acho que é a Chapada dos Guimarães também, que são esses 3 pontos que Uhum. são aqui no Brasil que eles favorecem esse tipo de fenômeno, pelo que eles falam, né? Ah, que interessante, não sabia disso. Mas por que será que favorece, né? É isso que a gente fica pensando. Pois é que eu acho que talvez pelas rochas mesmo. Por exemplo, aí na Chapada dos Veadeiros é por causa do quartzo, né? Nas outras eu não sei, mas eu não sei se é por isso, né? Mas eu sei que por ser um local amplo assim, isso talvez favoreça. Tipo, um local. Não sei, não sei. Eu vi que o quartzo, né, eu fui pesquisar, né, os cristais. Eu não conheço nada de cristal, né, essas coisas. Pesquisei. E o quartzo, ele é considerado um cristal da sabedoria e da cura, um purificador de energias e que afasta mais influências, né, para quem tem essas crenças, né, de energias, de cristais, tem isso. E eu acho que faz muito sentido também, talvez se buscar resgatar a, a história da cidade, né? Quem, os fundadores da cidade, assim, quais eram as crenças deles? Será que eles já tinham essas piras assim mais espirituais relacionadas ao cosmos, né? Às vezes pode ter influenciado bastante toda essa coisa mística da cidade. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Teria que ver mesmo. E você, você falou dos cristais. Esse dia eu vi um negócio no Facebook lá num grupo que postaram. Não sei se vocês já viram esse tipo de coisa, mas tá ficando na moda entre as pessoas que são místicas brinquedos sexuais feitos de cristal, porque dizem que eles fazem uma conexão assim entre os rituais de cura e o amor próprio, umas coisas assim. Meu Deus. Não ouvi não, mas poxa, não é meio não é meio desconfortável isso? Ah, Levar uma deve ser, pedra. né? Nossa, gente. Eles têm tipo o formato assim normal, mas é feito de cristal. Sim, né? Mas nossa, que estranho. Bom, eu não vou julgar, cada um com seu gosto, né? Se conecta É, a pessoa com ah, o que ela acredita, tá valendo. nossa, imagina. Já tem uma galera que tem umas vibes sexuais mais, tipo, ai, se envolva com pessoas que têm energias boas, né? Então, acho que é Faz essa sentido. galera aí que criou os cristais Deve ter sido. eróticos.
Em nono lugar, a gente vai falar de um caso bem recente, que foi o OVNI em Magé, no Rio de Janeiro. Que assim, em maio desse ano, algo estranho aí aconteceu nessa cidade de Magé, que é a região metropolitana do Rio. Várias pessoas filmaram objetos luminosos no céu, que teriam ficado parados ali no mesmo local por mais de 10 minutos. Segundos depois, um desses objetos teria caído. E após isso, surgiram relatos de que as Forças Armadas teriam sido vistas no local da queda, né? Entretanto, a Aeronáutica, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar negaram qualquer atividade naquela noite. Só que assim, para piorar a situação, começaram a surgir notícias de que o Google Earth teria escondido o local da queda do OVNI, né? Isso começou a circular bastante aí nos famosos grupos de WhatsApp, mas ficou provado aí que era mentira. E aí veio o ufólogo Marco Antônio Petit, ele deu uma entrevista para a CNN sobre o caso e disse que não identificou aquilo como uma queda de uma nave espacial, mas possivelmente o avistamento do planeta Vênus ou a queda de um satélite. E até surgiram aí uma outra explicação, né, que dizem que uma explosão teria sido realizada pelo IMBL, né, com armamentos explosivos, e essa hipótese ganhou força depois que supostamente um dos funcionários teria falecido de maneira misteriosa. Só que assim, essa informação é tão vaga que é até difícil procurar as fontes primárias, né, então acaba sendo só uma teoria mesmo. Eu lembro do dia desse negócio de Magé, porque assim, eu acho que as redes sociais ficaram polvorosas, né, com isso, e tem vários vídeos aí, se você procurar aí OVNI Magé, você vai ver vários vídeos aí no Google. Não sei se vocês chegaram a acompanhar isso. Assim, na época eu não fiquei sabendo, mas daí eu fui procurar, né? Depois. E, assim, pelo que eu vi dos vídeos, principalmente é um vídeo, acho que eles estão numa sacada, assim, gravando, que acho que é o mais nítido, assim, sobre isso. Gravando as coisas no céu, né? Não o que aconteceu depois. Pelo que eu vi ali, eu achei que é muito. Parece aquelas coisas da Starlink lá, da Tesla, sabe? Aqueles satélites. Assim, foi o que eu Uhum. achei que pareceria, entendeu? Mas. Eu não sou técnico para dizer o que que é. Assim, se eu fosse chutar alguma coisa, seria isso. E assim, o que aconteceu depois, que daí ficou piscando a luz lá, que caiu alguma coisa lá no, era um quartel? Não, era um armazém de armas, né? Aí Uhum. eu vi isso e, cara, isso realmente foi muito estranho, porque um monte de gente que mora ali falou que viu caminhões do exército e pessoas ouviram barulhos de tiro. E o jornal e toda a imprensa, todo o governo não falou que foi nada, entendeu? E todas as pessoas que viram essas coisas, e aí, como é que fica? Uhum. Eu vi, quando eu tava pesquisando sobre isso, né, na época eu não lembro, não sei se passou batido ou o que que aconteceu que eu não vi. A única coisa que eu lembro que rolou assim no começo da pandemia foram os barulhos do céu, que teve uma galera que escutou, mas que logo depois alguém já explicou. Eu nem me lembro exatamente qual que foi a explicação. Ah, eu vi isso aí também. Era tipo uma abertura que dá na atmosfera e daí tem esse barulho quando tá tudo muito quieto, mas eu não comprei muito essa explicação, né? Não sei, eu sei que a internet parou nessa época também. É, mas eu vi até o fólogo, não anotei aqui o nome do fólogo, mas que comentou que esse caso de Magé não era real, né? Mas eu acho que eu vi o mesmo vídeo que você, que tem até umas crianças falando no fundo e é um homem que tá gravando, né? Falando, ai, Isso, que isso. isso no céu. E no começo ele tá bem nítido, né? Tem uns negócios vermelhos no céu. Eu, eu também, não sei, eu não ia saber explicar aquilo, porque tava movendo de um jeito bem diferente, assim, do que eu já vi. Ele se movia, eu não lembro se ele se movimentava. Eram duas luzes, assim, meio que se davam de encontro e se afastavam, bem esquisito. Daí já é mais sinistro o negócio. Eu não lembro dele se Sim, mexendo. nossa, muito bizarro. O ruim é que no finalzinho, não no final, no meio do vídeo ele começa a desfocar, né? Aí eu fico até indignada, né? Pô, é um caso recente, né? Todo mundo tem uma câmera, né, no celular que tem uma qualidade razoável ali. E daí fica desfocado o vídeo no final. Isso é
É triste mesmo. Todos os vídeos é qualidade TechPix hoje em dia. Sim, Pois é. É, mas assim, mesmo o ufólogo dizendo, né, que ele acha que pode ter sido, realmente pode ter sido a queda de um satélite, né? Afinal, gente, tem muitas coisas aí flutuando aí por aí, né? Mesmo sendo, né, artificiais aí, satélites e sondas que são lançadas, ou mesmo naturais, né? A queda de um meteoro, né? Também produz uns efeitos. Mas alguma coisa tava piscando lá. E realmente alguma coisa caiu, porque no vídeo que mostra que caiu, né? Você vê até a luz assim azul, uma luz azul piscando, assim. Alguma coisa caiu ou explodiu, ou aconteceu alguma coisa lá, isso com certeza. E a gente fica, né, acreditando mais nos relatos dos moradores, né? Porque eu realmente li os comentários de como o Eduardo falou, né? Que o exército deu uma fechada no local, né? Viu bastante gente por lá, né? Ouviu tiro, ouviu o pessoal em comboio. Então alguma coisa aconteceu, né? Mesmo se for natural ou artificial. sim, isso com certeza. Eu acredito que aconteceu alguma coisa. Muitas vezes é uma coisa que é incomum para nós, meros mortais, né, mundanos, e, e que talvez a gente não compreenda, né, ou que se for alguma coisa relacionada a satélite, meu, a gente não conhece nada sobre isso, né, não sabe, se vê no céu, a gente não. Eu acredito que a gente pode não reconhecer e se assustar mesmo. Com certeza. Até um tempo atrás passou a estação espacial, ia passar aqui por Curitiba e o pessoal ficou bem assustado, né? Que viu um ponto passando assim. Mas, gente, já tinham avisado que era estação espacial, sabe? Então, então calma. Quando que foi isso? Faz uns 2 meses, eu acho, que ela ia passar bem aqui por cima de Curitiba. Nossa, perdi de ver. Pois é, próxima vez a gente avisa. Beleza. Em oitavo lugar, a gente vai falar do caso do Forte de Itaipu. O caso aconteceu em 4 de novembro de 57. Dois sentinelas do Forte de Itaipu, que não fica no Paraná, tá, gente? Ele fica na cidade de Praia Grande, em São Paulo, avistaram um brilho no céu que descia numa velocidade muito alta e teria parado cerca de 300 metros dele. Segundo os soldados, o OVNI tinha cerca de 30 metros de diâmetro e emitia um zumbido intenso, além de gerar uma onda de calor tão forte que queimou a roupa dos guardas. E no momento do acontecimento, um deles desmaiou, enquanto o outro começou a chamar por socorro, né? E quando outros soldados chegaram no local, puderam ver o OVNI indo embora. Os soldados feridos eles se recuperaram, porém o caso acabou esfriando, né? E, segundo informações, o exército brasileiro recorreu até a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que teria mandado oficiais das Forças Armadas do país para dar aquela investigada, né? Porque assim, em 57 já tinha passado, né, um dos maiores acontecimentos aí da história da ufologia mundial, né, que foi nos Estados Unidos, que foi Roswell. Então os Estados Unidos meio que eram referência. Se a gente for levar tudo isso a sério que a gente tá falando, né? Os Estados Unidos meio que eram referência em cuidar aí dos casos. Então faz sentido, né? Os brasileiros terem chamado eles para dar uma ajudada se isso realmente aconteceu. Esse caso eu achei bem. É que tem pouca informação sobre esse caso. Eu até pesquisei, mas eu não achei nada muito. Pessoas falando sobre. Assim, tem os relatos, né? Aí que os caras foram queimados e eles chamaram os Estados Unidos, mas eu cheguei até a ver em um lugar, eu não lembro a fonte, mas que eles falaram que tinha sido. Ah, tinha sido fake, assim, eles tinham fingido isso pra chamar a atenção dos Estados Unidos. Mas não sei da veracidade do fato e também não tem nenhum outro fato que eu consegui achar que me deixasse mais crente de que isso realmente tinha acontecido. Uhum. Então, eu vi isso sobre ser fraude, tá na Wikipédia. Tem até o nome de um pesquisador, um ovineologista. Achei ótima essa formação. O Edson Boaventura Júnior, que diz que ele comprovou que esse caso foi todo inventado para fazer fama, né, por conta dessa coisa, né, do caso Roosevelt lá nos Estados Unidos. E por isso que tem pouca informação, né, não tem como que é o nome dessas pessoas aí que foram queimadas, né, você não encontra muita coisa. É verdade. Então, né, tem essa pessoa, mas eu não me aprofundei também em descobrir
se esse ovinologista é uma pessoa séria, né? Não sei. Olha, pela profissão dele é difícil realmente falar Eu não sobre isso. queria rir agora, mas. Vai Mas, ser, né? o Mas, podcast vai ser tipo. cancelado pelos ovinologistas. Ovinologistas. Ai, desculpa. Mas tipo, pra uma pessoa que trabalha na área ter falado que é falso, né? Eu acho que é mais fácil acreditar que é falso do que normalmente as pessoas querem provar que é de verdade, né? É que pra provar Sim. que é verdade, você tem que ter muita evidência, né? Agora pra provar, porque tudo vai contra o negócio, né? Se não tem nenhuma prova verdadeira, factível ali sobre o que aconteceu, ninguém vai acreditar. É, fica mais um relato mesmo do que alguma coisa que aconteceu, né? Inclusive pela falta de informações. A não ser que seja uma pessoa muito, né, que tenha muita influência, assim, que relate que isso, né, pô, a pessoa relatar que viu um OVNI, isso vai, ou ela vai ser louca, ou ela realmente tá falando a verdade. Mas ali no caso não tem nome de ninguém. Uhum. Perto dos outros casos, né? Sempre tem o nome de uma pessoa, tem uma notícia no jornal, né? É, então essas coisas chamam a atenção. Inclusive nessa época aí, né, que tava febre de contatos, né, com alienígenas. Sim, sim. Então realmente é um caso bem suspeito. Em sétimo lugar, a gente vai falar do OVNI no estádio. Que estádio? O estádio do Morenão, em Campo Grande, né? Enquanto torcedores assistiam o Operário do Mato Grosso do Sul contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, apareceu aí estranhas luzes coloridas pairando sobre o estádio, né? E os presentes viram um objeto cilíndrico cruzando o céu acima do estádio. E ele era muito luminoso, segundo eles, porém não emitia ruídos, né? Duas testemunhas principais estavam em campo. Foi o Cocada, que era o lateral direito do Operário, e o árbitro José de Assis Aragão. Além deles, muitas pessoas que estavam na arquibancada relataram ter visto o mesmo objeto. Só que assim, o jogo estava sendo transmitido ao vivo, né? Então você deve estar pensando, mas como que ninguém filmou isso? Foi porque ele passou assim muito rápido, né? E não foi feita nenhuma filmagem porque os equipamentos na época eles eram muito pesados e até, né, você conseguir mudar direcionar, né, para cima. Então o OVNI já teria passado fazia muito tempo. Também não houve registro nenhum das arquibancadas, né? Mas até entendível, porque naquela época não era todo mundo que tinha uma filmadora, né? Mas mesmo assim um registro fotográfico também não teve. Esse caso é muito interessante porque foram muitas testemunhas, né, que viram. Eu acho. Esse eu achei bem, bem legal, até porque. Acho que eu já até comentei com vocês, mas meu avô uma vez falou que viu também um OVNI no estádio, mas isso aqui no Paraná, né? Não foi. Não, Não. acho que você não falou, mas se quiser contar a história, a gente agradece. Enfim, assim, ele falou que ele tava num jogo, assistindo um jogo, e que apareceu uma luz no céu, que daí, aos poucos, todo mundo começou a olhar, assim, e era uma luz que ficava piscando, assim, sabe? E ficava parada e Uhum. piscando. E, de repente, o negócio saiu, tipo, numa velocidade imensa, assim. E só que assim, não vi relato de mais ninguém sobre isso, mas o meu avô falava muito sério, assim, ele não era uma pessoa, né, assim, pra mim ele não ia, sabe, mentir assim uma coisa dessa que seria, né? Pra mim eu acho que ele fala a Alguma verdade. coisa ele viu, né? Sim, sim. Talvez não era do conhecimento dele, mas marcou bastante. Sim, sim. Sim. E qual estádio que era, você lembra? Olha, meu avô é coxa branca, né? Então provavelmente foi o estádio do Coxa, o Alto da Glória aqui em Curitiba mesmo. Mas não lembro se ele falou, eu não lembro se foi aqui mesmo. E ele falou em que ano que é isso, assim? Você lembra desse detalhe? Não lembro também, mas eu não era nascido, então foi lá pelos anos 80, provavelmente. Tem vários casos, né, nesse período mesmo. Ah, esse caso aqui, ele me lembrou muito, eu não sei se vocês já leram, todos os livros do Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu li só o primeiro dele. É o pior que eu só vi o filme. Então, eu li no ano passado, e o ruim é que os capítulos não tem nomes, e eu não lembro em qual deles que foi, mas a história já estava bem terceiro, quarto livro, assim. E tem um trecho, eu vou
dar o spoiler aqui. Então, se você quer ler o Guia do Mochileiro das Galáxias, pule aí uns minutinhos do podcast. Mas tem um trecho que tem uma nave pairando sobre um campo. Eu não lembro se era um campo de cricket ou de beisebol. E, inclusive, um dos personagens, ele até dá uma explicação pro Arthur, né, que é o personagem principal da história, sobre o porquê que as pessoas do estádio não entraram em pânico. Elas continuaram assistindo o jogo normalmente. E eu lembro que ele falou algo sobre você só conseguir ver aquela coisa parada por muito tempo no céu, se você olhasse de relance, ou tipo, você está olhando para aquela direção, mas sem estar olhando diretamente para a coisa, sabe? Tipo, de canto de olho, alguma coisa assim. Nossa, não entendi nada, mas continua. Que tipo, tinha uma nave espacial enorme parada, mas as pessoas não estavam enxergando, só eles. Até que teve uma pessoa que viu, porque ela não olhou diretamente para a coisa, mas ela viu de relance. É alguma coisa assim, ele explica de uma forma bem maluca na história e me veio essa lembrança lendo sobre esse caso do estádio. Infelizmente eu não vou poder, eu até pensei em procurar aqui, mas ia levar horas procurando o trechinho do livro para poder descrever certinho. Mas enfim, tipo, eu fico pensando se não pode ter sido uma inspiração aí. Ah, legal. Eu quero ler ainda essa série de livros aí. É ótima, mas é muita coisa doida acontecendo, assim. Assim que é legal. Se tratando Sim. Mas tem bastante coisa de OVNIs, assim, ou é... Eu não lembro exatamente. O tempo todo. Tipo... Eu sei que eles dão várias explicações pra algumas coisas. Eu nunca li, eu só vi o filme. Eu sei que o pessoal não gosta muito do filme porque meio que, né, reduziram muita coisa. Mas eu sei que a essência, sim, pelo menos é parecida. Então tem uma cena no filme que, tipo, a Terra meio que... tipo, acontece o fim do mundo e eles, tipo, constroem uma outra terra, daí eles voltam pra cá, tá, tipo, um cara com uma mangueira enchendo o mar, assim. Tipo, não, a gente já tá restabelecendo tudo, assim. Não, a gente fica tranquilo, a gente já tá restabelecendo tudo aqui. Tudo bem. Em sexto lugar, a gente vai falar do caso Maria Sintra, que ficou muito tempo, assim, escondido esse caso, né? Ficou bem escondido. Porque ele aconteceu na época da ditadura militar, mas ele veio à tona, uns anos atrás, depois de uma reportagem. Então, o que aconteceu, né? O caso da Maria Sintra aconteceu na cidade de Lins, que é interior de São Paulo, e foi na madrugada de 25 de agosto de 1968. A Maria José Sintra, ela era funcionária do sanatório Serafim Ferreira, e ela acabou tendo um contato de terceiro grau com uma entidade alienígena, né? Então, como que isso aconteceu? Por volta das 5 horas da manhã, ela se levantou quando ouviu ruídos estranhos vindo do lado de fora, né? Parece que ela dormia, né, no serviço. Então, ao abrir a janela, ela viu o vulto de uma mulher em frente à porta do sanatório, né? Então, ela pediu para essa mulher esperar, porque ela já abria a porta, né? Porque, assim, como era um sanatório, né? Então, chegavam pacientes a todo momento para internação. Então, ela pegou, vestiu o jaleco e desceu, né, para ver o que estava acontecendo. E quando ela abriu a porta, ela se deparou com uma mulher com mais ou menos 1,60 de altura, pele clara, e ela estava vestindo uma capa azul clara, brilhante, sobre um vestido de gola alta e mangas compridas, e ela usava uma espécie de touca na cabeça. Essa mulher misteriosa mostrou para ela um frasco, né, e as duas foram até o bebedouro, porque ela entendeu que ela, né, queria água. E quando ela começou a encher a garrafa, a mulher falou com uma linguagem que ela não entendeu, né, ela só disse que ela era muito desconhecida e muito diferente. E depois que elas voltaram pro hall de entrada, a mulher deu uns tapinhas assim nas costas da Maria e, segundo ela, pronunciou uma palavra, né, que ela não sabe direito se ela entendeu certo, porém ela disse que a mulher falou em barura, né, mais de uma vez. Que coisa sinistra isso. E a visitante foi embora, né? Só que... E a Maria ficou acompanhando, né? Ela saindo. Só que ao invés dela ir em direção à saída, ela foi em direção a um canteiro que ficava do lado oposto.
Então a Maria percebeu que desse lado oposto havia uma luz, né, muito forte, e viu um objeto em formato de sino flutuando a quase 1 metro do chão. Ela percebeu que dentro dessa nave havia um outro ser, só que ela não conseguia identificar, né, se era uma mulher ou se era um homem. O objeto então decolou, fazendo os mesmos barulhos que ela ouviu quando ela acordou, e no instante, né, que aconteceu isso, que a nave decolou, houve um blackout geral, né, que apagou a luz de todo o sanatório. Então a Maria ficou super assustada, né, saiu em disparada, e quando o administrador, né, do prédio acordou junto com a esposa, ela contou o que tinha acontecido, eles até ficaram meio, né, ressabiados, achando que ela estava mentindo. E ela levou os dois até o local que o objeto teria pousado e eles viram que havia uma depressão circular com uma grama chamuscada, né, de aproximadamente 2 metros de diâmetro por 15 de profundidade. Além disso, eles viram 2 pares de pegadas de sapato, sendo que um deles era da Maria Sintra, né, confirmando que, olha, por mais que ela tenha inventado toda essa história, alguém estava junto com ela nesse momento. Esse caso é assustador, né? Nossa, é bizarro. E eu vi a notícia, não sei se vocês procuraram ver, não sei se essa é a primeira notícia, do Balanço Geral. Tem no YouTube, né? Essa mesmo, eles contando, e daí tem áudio da própria senhorinha, né, contando, e deles revelando documentos secretos de uma investigação da Força Aérea, né? Que foi revelado nesse ano que saiu a notícia. E, bom, de começo essa história me lembra muito a segunda temporada de American Horror Story, né? Asylum. Não tem como não ler sem pensar nisso. Nossa, agora que você falou, tem tipo tudo a ver, assim, tudo, né? Tudo a ver, né? E no relato ainda eu vi em uma das notícias detalhes que a Maria Sintra ela ficou tão assustada que ela chegou a se urinar, assim, começou a gritar muito. Então, realmente, independente do que seja, realmente ela viu alguma coisa que deixou ela chocada, assustada o suficiente, né? Alguma coisa muito fora do comum de uma senhorinha que vive no interior. E que chamou a atenção da Força Aérea para pesquisar, né? Para descobrir o que era. Inclusive, eu achei o link dos documentos oficiais. Tem um PDF, assim, com com um relatório, assim. Manda aí que a gente deixa na descrição. É porque os militares, gente, eles tiraram o depoimento dela, né? Tudo que ela contou, ela disse para os militares. Então, esses documentos aí só foram achados, né, pouquíssimo tempo aí agora. Então, a gente vai deixar aí para vocês, se vocês quiserem dar uma lida. Sobre esse caso, eu também vi o mesmo vídeo, a mesma matéria, né? E o que eu fiquei mais chocado foi com essas palavras que ela falava mesmo, coisa meio de filme de terror, assim, imaginar falando isso. Mas eu não tenho muito mais para acrescentar, assim, basicamente eu vi a mesma coisa que vocês viram. E eu acho que eu até vi lá, eles mostram no vídeo também as páginas, né, do coisa, e daí tinha uns desenhos lá de um cone, né, que eu falou que era um cone que saiu, que as pessoas entraram dentro, os alienígenas entraram dentro, e na hora que saiu queimou o chão, né. E daí nos relatórios tinha esse formatinho do cone. Eu lembro que eu até vi o formatinho do cone e falei, nossa, parece uma camisinha. Eu também pensei a mesma coisa, agora que você falou, eu lembrei. E daí eu só lembrei disso agora, mas enfim, é o que vocês falaram. Não, só antes da gente finalizar, né, se vocês forem dar uma lida nos arquivos, né, do caso, vocês veem que a aeronáutica ela tinha meio que um formulário próprio para casos de aparição extraterrestre, porque tá tipo tudo digitado assim, e só tá escrito com caneta, né? Então, tipo, tem a pergunta assim, tipo, dados referentes aos OVNIs, aí tipo dimensão, formato, cor e, né, tipo as respostas dela, né? Cor metálica clara, né? Cúpula mais, nossa, só que essa letra aqui também tá difícil tá de ruim, ler, né? Essa letra aqui, quem escreveu isso, pelo amor de Deus? Sim, mas o fato de ter um modelinho de relatório, né, para ser preenchido, quer dizer que eles já pesquisavam bastante sobre isso. É Sim, verdade. com certeza.
Nossa, tem até os, tipo, os desenhos da planta do sanatório, dela na janela e, tipo, a mulher lá embaixo. É bem interessante mesmo, né? Tem recortes de jornal, aí sim, tipo, tem recorte escrito, discos continuam rondando a cidade de Linz. Então, alguma coisa aconteceu aí, né, gente? Isso é bem interessante mesmo, tô vendo também. E aí aqui embaixo até do PDF tem, né, acervo de documentação oficial da Força Aérea Brasileira, né, Grupo Ufológico de Guarujá. Então, acho que se você é interessado em ufologia, né, quer conhecer mais casos brasileiros e entrar nesse acervo desse grupo, com certeza vai ter muito mais coisa, né, que até menos conhecida pela mídia, talvez. Em quinto lugar, a gente vai falar do voo 169. Em 1982, um voo da VASP saiu de Fortaleza em direção ao Rio de Janeiro na madrugada do dia 8 de fevereiro. E tudo corria tranquilamente até o capitão da aeronave, o Gerson Maciel de Brito, perceber que havia um objeto estranho voando à esquerda do avião. O Gerson ele teria sinalizado o objeto, né, com os faróis da asa, e a resposta do OVNI foi uma aproximação ainda maior, né, aparecendo até nos radares do avião. Entretanto, os radares próximos, né, de aeroportos próximos, não detectaram nada. A tripulação e os passageiros testemunharam uma luz muito forte que mudava de cor constantemente, né, variava entre vermelho, laranja, branco e azul, segundo eles. E um dos passageiros disse que observou o OVNI e ele teria 5 pontas e emitia, né, como eu falei, uma luz muito forte. O Brito, né, o comandante, ele afirmou que o OVNI foi visto pela primeira vez às 3 horas da manhã e que o objeto acompanhou o voo dos passageiros até pouco antes do pouso, né, no Rio de Janeiro. E além do voo 69, outras aeronaves viram o mesmo objeto, incluindo um voo das aerolíneas argentinas e também um outro da Transbrasil. E apesar de algumas teorias, né, terem sido faladas sobre o caso, nunca houve um consenso ou uma resposta oficial, né, do que eles viram naquela noite. Eu achei engraçado, eu nem consegui colocar isso, mas eu tava lendo, né, as teorias e o pessoal falando, né, era o reflexo de Vênus na asa do avião e aí bateu e eles viram. Eu fiquei, gente, não é possível que as pessoas virem uma coisa dessa e achariam que era um OVNI, né? Porque até esse pessoal da aviação, pilotos, assim, eles estão mais acostumados, né, a ver uns fenômenos, assim, na visibilidade deles, né, porque tem muitos reflexos, pontos, assim, a própria atmosfera cria, né, alguns fenômenos, assim, que se alguém que não conhece ia falar que é um OVNI, né. Uhum. Então, mas assim, o piloto viu e ele falou que não sabia o que que era aquilo, perguntou para a torre, e a torre também não sabia, e depois a torre informou que tinha alguma coisa mesmo perto dele. E aviões de outras direções, né, viram a mesma coisa. Então, difícil, né, não ser um, assim, não vou dizer que é um alienígena, mas poderia ser, sei lá, um teste de alguma coisa, algum outro país aí, algum negócio super avançado. Eles não conseguiram identificar o que que era, né? Uhum. Eu vi também algumas pessoas falando que poderia ser também o nascer do sol refletido numa nuvem, né? Mesma coisa do reflexo de Vênus, meio. Uma explicação meio, sei lá, como é que a pessoa não sabe reconhecer o reflexo do sol, sei lá. E como que o reflexo do sol ia aparecer no radar? Não faz Pois é, sentido. né? Sim, Mas sim. o comandante mesmo falou que ele já viu Vênus no céu, né? A forma que ele aparece, e ele sabia identificar que aquilo não era uma coisa que ele já tinha visto. Então, realmente é uma coisa bem misteriosa, né? Fora do comum para uma pessoa que trabalha no céu, né? Então ele com certeza viu muita coisa que a gente aqui que fica na Terra fica até desconfiada, né? De não ter certeza do que é. Então é de suspeitar isso aí. Mas com certeza, eles devem ver muita coisa. Inclusive, hoje de manhã eu tava ouvindo o Mundo Freak, o episódio que saiu essa semana. Não sei se a Patrícia, eu sei que escuta, não sei se ela já escutou o episódio da Eu semana. não escutei o da semana ainda. Não. Então, eles estavam lendo notícias
tipo, insólitas do ano, assim, comentando. Aí uma das notícias foi que 2 pilotos viram no aeroporto de Los Angeles uma pessoa voando com uma mochila a jato e, tipo, não tava, ele tava muito alto, assim, sabe? Tipo, ficou aquela coisa de, meu, por que que esse cara tá fazendo isso, tipo, aqui, né? Super perigoso fazer isso aqui no aeroporto, porque, meu, pode causar um acidente gigantesco, né? Porque se um, Sim, um pássaro já nossa. causa um acidente, imagina uma pessoa voando num jetpack. E outra, e daí, eu comentando essa notícia, gente, eu juro que eu não imaginei que o mercado de jetpack tava tão avançado. Pra mim, mochila jato era coisa de desenho, eu não sabia que já tinha, já, de verdade. Nossa, eu também não Nossa, tinha eu ideia. também. Sim, tem gente, tipo, voando por aí já de mochilas a jato. Eu sei que existe, né? Mas não sabia que era uma coisa tão assim que qualquer um poderia fazer, sabe? Eu sei que tem aqueles que são na água também, né? Que Uhum. usam Ah, é verdade, a né? água para Mas esse ele como fica preso propulsão. numa. Tem uma mangueira, né? Que daí fica fazendo. Fica puxando a água ali pra fazer a pressão, né? Isso. Sim. Ai, Esse gostei. jetpack o normal eu vi também, mas eu não. Sabe aquelas coisas que você vê no WhatsApp, assim, você fica pensando, não, isso aí não é tão avançado assim, mas, pô, se eles viram no aeroporto, hein? Caramba, deve ser. É muito três espias demais pra mim, pessoas voando com Sim. mochila por aí. Ai, adoro. Nossa, vou. Tô ansiosa pra quando liberar aí esse meio de transporte. Acho que vai ser bem prático. Nossa, com certeza. Mas é que tem um problema, né? Porque, tipo, o combustível que alimenta o jetpack é muito caro, porque ele tem que ser um combustível que tem que ser muito leve, né? Pra não ficar pesando na hora de você voar, e ao mesmo tempo ele tem que te dar uma autonomia de voo razoável, né? Porque se você tá voando por aí e acaba o combustível, né? Tipo, não é igual o carro, que você vai parar no caminho, É já era, já. complicado. Então é por isso que dificulta, mas voltando ao caso aqui do. Não era uma pessoa voando de jetpack no voo 69, com certeza. Gente, não sei nem o que dizer que podia ser, né? Porque pontos luminosos brilhando, que mudavam de cor, 5 pontas, né? Uma galera viu, então não foi só o comandante. Então, alguma coisa misteriosa ali, realmente. E não é aquela coisa que, tipo, ai, sei lá, uma pessoa viu no voo e surtou e falou e todo mundo ficou impressionado e começou a acreditar que viu também, sabe? Eu imagino que depois alguém comentou, é, sei lá, essas coisas que sempre falam que, histeria coletiva. Sei lá, eu acho difícil de colocar isso. Parece muito simples. E todo mundo teve um surto doido ali e viu uma coisa estranha. Uhum. Tipo, tinha o piloto lá, uma pessoa profissional que tá acostumada a ver coisa no céu, falar que viu uma coisa diferente. Então, eu não acredito. Tipo, pode ter sido qualquer coisa que a gente não sabe, mas realmente eu acredito que aconteceu alguma coisa ali. Eu também. Isso aí é muita gente que viu e para negar isso. E o piloto foi lá e deu a declaração, tem o vídeo dele falando, né? Ele super técnico falando sobre as coisas que aconteceram. Não acho que seria uma mentira ou que ele estaria vendo coisa que não foi um OVNI. Em quarto lugar, a gente vai falar do caso Vilas Boas, que é assim, o Antônio Vilas Boas, ele era um fazendeiro que morava em São Francisco de Sales, né, em Minas Gerais. Na noite do dia 5 de outubro de 57, ele e o irmão, o João, avistaram uma luz branca muito forte no céu, mas eles, né, não deram muita importância naquele momento. E durante a madrugada, o Antônio acordou e percebeu que essa claridade continuava lá, né? E estava se aproximando tanto da casa, em tão alta velocidade, que a luz chegava a iluminar, né, toda a residência pelas frestas da casa de madeira. Segundo o relato dos dois, essa luz voltou, né, por várias e várias noites, aí uma cerca de 20 vezes. E na madrugada do dia 16 do mesmo mês, o Antônio ele estava arando o solo, né, ele trabalhava principalmente à noite de madrugada, quando ele percebeu que a luz se aproximou novamente. E ela parou bem em cima dele. E segundo o próprio, a luminosidade vinha de uma nave que tinha um formato de um ovo alongado. Então quando ele viu a cena, né, ele tentou fugir dentro do carro, mas o veículo dele não estava dando partida. Então ele tentou fugir a pé, só que ele foi puxado por seres baixos que usavam um macacão cinza colado ao corpo com tiras pretas, além de um capacete. E dentro da aeronave ele foi entubado e inclusive teve seu sangue retirado.
E segundo ele, a nave era toda feita de metal e os alienígenas falavam uma linguagem muito estranha que para ele soava quase como, né, barulhos de animais. Ele foi deixado em um local, né, com um gás que ele descreve que ao mesmo tempo ele era doce, só que ao mesmo tempo ele era muito nauseante. Só que ele sentia que esse gás tinha um efeito, sim, estimulante sexual, né? E aí entrou uma alienígena feminina, né? Que ele descreve, né, como tinha lábios pequenos, né, ela era baixa e acabou até tendo relações sexuais com ele. E após isso, ele foi encaminhado para fora da aeronave. Ele tentou pegar um objeto ali, né? Porque ele foi esperto, né? Tentou pegar um objeto para provar a história, mas os extraterrestres teriam tirado o objeto dele. Então, assim, e depois que o Antônio morreu, né? Ele ficou contando sempre a mesma história. Mas a única evidência, né, do caso era que ele realmente tinha uma marca no queixo, né? De onde ele dizia que o sangue tinha sido retirado. O caso Vilas Boas, ele é muito marcado porque ele foi o primeiro caso de abdução, né, registrado no Brasil. E deve ter assustado uma galera na época, né? Ah, com certeza, mas também faz muito tempo isso aí, né? Quando que foi mesmo? 57. 57. Eu também vi, né, que foi o primeiro caso de abdução no Brasil. Então já tinha acontecido outros contatos de terceiro grau antes. Que eu vi na. Teve o incidente Roswell de 47, né? Uhum. É bem mais antigo. Eu achei engraçado essa descrição, né, dos capacetes, como se os ETs não tolerassem a nossa atmosfera, né, bem astronauta, né, em outros planetas. Você usa uma roupa que te protege. Sim. Ou, né, o fazendeiro foi sequestrado por uma gangue de motoqueiros, sei lá, porque deram muito alucinógeno pra ele. Mas isso que você falou do traje, né? Até a gente já comentou sobre aquele filme Fogo no Céu. Não sei se vocês lembram, mas é tipo assim, quando o cara ele tá dentro da nave, né? Os ETs eles são uma coisa meio feia, assim, né? Meio marrom, com uma cara de uma face meio que sem expressão, e aí ele tá meio que, quando ele tá tentando fugir assim a primeira vez que ele tá meio que se debatendo, ele chega num local que tem tipo os trajes presos assim por um cordão, e esses trajes deles é como se fosse aquela roupa de alienígena Grey, né, que é bem famoso que a gente conhece, que é cinza com o olho preto, né, alongado. Então era como se os alienígenas usassem aquilo como se, né, pra vir pra cá, o que é bem interessante, né? Acho esse detalhe bem bacana. Eu achei até parecido. Na real, eu pensei a mesma coisa no Fogo no Céu, porque eu achei o próprio relato, assim, os alienígenas, ele fala dos corredores que tinha na nave, que eles carregaram ele. É muito parecido Lembra com. bastante, né? Eu também. É, né? Sim, lembrei muito do filme, o Fogo no Céu. Quem viu o outro episódio lá vai lembrar. Mas basicamente é também uma abdução que o cara também foi submetido a uns testes, mas não teve relação sexual, né? Como teve nesse caso. Uhum. E, e eu achei bem engraçado quando ele relata das relações sexuais. É um vídeo que eu vi, um cara explicando, né, sobre o que tinha acontecido, e ele falou que ele queria ter mais relações sexuais. E daí a alienígena falou, não, não, tipo, agora chega, assim. E daí ela disse que apontou pra barriga dela e apontou, tipo, pro alto, assim, como se fosse ter um filho dele em outro planeta. Bem experimento, né? Então, eu achei mais duas curiosidades sobre o caso. Que além da marca no queixo, né? Eu não sei quem que falou isso, não, na fonte não tinha, mas que nos dias após essa tal abdução, o seu Antônio ele sofreu com sintomas similares a de pessoas que são expostas à radiação. Não sei se teria algum documento médico, né, para provar se ele foi no médico, para alguém ter falado, né, que parecia que ele foi exposto à radiação. E aí essa coisa da alienígena ter colocado a mão na barriga, que ele entendeu que ela estava ali gerando um filho híbrido, eu vi sobre as escalas de graus de contato. E o maior grau de contato com alienígenas é o 7º, que seria a geração de um híbrido humano com extraterrestre.
Então, olha aí, talvez esse aí não foi o contato de 4º grau, né? Mas foi de 7º grau. Em terceiro lugar, nós vamos falar da Operação Prato. Tudo começou na cidade de Colares, no Pará. Os primeiros relatos foram de objetos no céu, né? Isso foi no finalzinho dos anos 70. E logo os moradores disseram que estavam sendo atacados por luzes que saíam desses objetos, né? E com vários aí moradores dando entrada nos hospitais da região com queimaduras. Os acidentes eram chamados pelos populares como o fenômeno chupa-chupa e causaram um verdadeiro pânico na região, né, chamando a atenção da imprensa e dos militares, que iniciaram até o momento a maior operação militar para apurar a existência de objetos voadores não identificados no Brasil. A operação começou no final de 77 e foi liderada pelo capitão Yurangue Bolívar Soares Nogueira, de Holanda e Lima. Nossa Senhora. Então, comandante do Paraçar, que é um esquadrão de elite, né, da Força Aérea Brasileira. A operação durou 4 meses, com homens se revezando para monitorar o céu com diversos equipamentos, porém nada foi registrado e a operação foi cancelada. 20 anos depois, né, da operação, o capitão Holanda ele voltou a falar do caso, né, e gerou aí uma grande reviravolta, porque ele deu uma entrevista para a revista UFO e revelou que ele e sua equipe sim avistaram um OVNI de mais ou menos 30 centímetros de diâmetro que lançou sobre eles uma luz. O Holanda chegou a relatar isso para um superior, né, e foi aí que a operação decidiu ser finalizada. No mesmo ano que o Holanda deu essa declaração, ele foi encontrado morto na casa dele, né? Enforcado em um cenário de suicídio. Só que assim, a morte dele gerou muitas teorias, né? Que ele foi assassinado, porque ele falou muito, porque ele sabia demais, ou que ele fingiu, né, um suicídio para poder fugir com outra identidade. E em 2008, né, o material da Operação Prato foi todo liberado ao público aí, para alegria dos ufólogos e pro medo das pessoas que, não sei se vocês viram esse episódio no Linha Direta, que teve um episódio sobre essa Operação Prato e foi assustador demais, eu lembro até hoje. Eu achei bem interessante esse caso aí. Pode falar, Não, Paty. não, eu só ia responder que eu não lembro do Linha Direta, assim, nada específico. Mas lembro que, né, ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, Linha Direta e o Ratinho, né, era quase todo dia um caso alienígena que dava muito medo, então. Então, eu vi um vídeo também sobre essa Operação Prato e eu vi o depoimento, né, desse capitão Uirangue Bolívar. E ele estava comentando que quando aconteceu esses casos, né, que a luz acertava as pessoas e daí eles pediram ajuda pro governo, mas ninguém estava levando muito a sério. Aí até que eles mandaram lá ele, né, com mais outros militares para ver o que estava acontecendo. E daí ele cita os relatos dele, né, que teve uma hora que eles foram para uma outra cidade que não era Colares, eu não lembro, era outra ilha ali por perto que eles foram, que ele falou que uma nave parou em cima deles, assim, tipo super perto, e logo pra frente, assim, diz que tinha uma nave mãe, né, que ele falava, que era uma nave, tipo uma luz azul gigantesca, oval, assim, e que depois apagou a luz. E tinha o formato de uma bola de beisebol. Então, eu acho que essa história é bem difícil de explicar, né, o que aconteceu, porque muita gente viu, estava sendo ferida, né, para chegar num ponto que eu li que a população ali fez uma mobilização coletiva para se defender, aí, até chegarem a pedir ajuda, né, e o governo, os militares terem realizado essa operação enorme e, tipo, no final simplesmente terminarem sem nenhuma explicação minimamente lógica, né, para acalmar as pessoas, só simplesmente deixaram baixo, né? Não foi dado nenhuma explicação, né, até hoje. Não. Ele fez o relatório lá, mas não, Pois é, né? E daí não, ele não tem ressurge anos como depois saber. falando que realmente tinha visto coisas, e daí liberaram alguns relatórios na internet, né? Mas parece que, apesar de terem falado que liberaram tudo, ainda tem fotos e vídeos que
Esse carinha falou que eles registraram tudo, fizeram uma pesquisa completa e ninguém sabe aí o que tem nesses vídeos. Esse caso para mim eu acho que é o mais assustador e o que eu mais acredito, assim, porque pô, muitas pessoas viram, muitas pessoas foram Uhum, afetadas e teve toda essa coisa dos militares e os Estados Unidos também depois veio, acho que veio alguém importante, eu não sei se estou confundindo o caso, mas se não me engano veio alguém importante também aqui para investigar isso, mas não lá no Pará, né? Acho aham. que mais na capital mesmo. Sim, uma coisa que eu vi sobre esses vídeos, né, esses vídeos secretos, é que teve uma pessoa, parece que é a filha do brigadeiro Protásio, né, que é uma pedagoga já aposentada. Ela teve acesso a essas filmagens, né, e ela contou que tem uma cena de uma nave-mãe pairando sobre o rio Amazonas e tem uma outra cena falando de um OVNI submergindo do rio Tapajós, no meio do dia. Mas aí fica no ar se a gente acredita nessas pessoas ou se elas só estão querendo ter os 15 minutos de fama ali, né? Por talvez ter alguma o parentesco com as pessoas que trabalharam nesse caso. Tipo, a gente nunca vai saber se é verdade, a não ser que apareçam mesmo essas filmagens para provar, né? Mas é bizarro, assim, as pessoas terem se machucado, tudo. É uma coisa muito grande. E as pessoas se machucavam sério, né? Ficavam dias mal e com parecia parecia tipo uns efeitos de Covid, assim. Ai, credo. O pessoal ficava de cama ali com febre e ficava com fraqueza no corpo Covid e então, alienígena, né? Pegaram sim. uma Sim, virose de outro planeta. sim. Mas é interessante esse negócio eles viram um OVNI, é relatado, né, um OVNI pequeno, né, mais ou menos 30 centímetros. Porque quando a gente pensa em OVNI, a gente pensa muito, né, num disco gigantesco, né, com 1000 luzes, mas a verdade é que OVNI, né, é um objeto voador não identificado. Então, né, independe do tamanho do objeto. E existem outros relatos, né, de supostas sondas alienígenas, né, que seria o caso aí do que aconteceu lá no Pará, né, que essa sonda viria, né, atingiria a pessoa, né, para pegar uma amostra, sei lá, alguma coisa assim, e voaria de volta para essa nave mãe, né. Inclusive tem os famosos Foo Fighters, né, que são uns OVNIs pequenos que o pessoal via lá na Segunda Guerra, né, que também diziam que eram sondas alienígenas. Então, realmente, né, e pela quantidade de testemunhas, né, foram muitas pessoas afetadas, né, enfermeiros que cuidaram dos pacientes, né, tem um relato de uma médica também no YouTube que eu já vi, dela contando, né, das pessoas chegando lá com vários sintomas, né, como se tivessem sido expostas a alguma coisa bem séria. Então, esse caso pra mim, eu já vou dar um spoiler, mas pra mim é o caso mais real, assim, que tem de tudo aqui. Aqui realmente alguma coisa aconteceu. É difícil inventar uma história assim, né? Tipo, é muita coisa assim séria acontecendo. Eu também, apesar de ser mais cética, né? Eu acho super razoável que se existe uma vida tão complexa quanto a nossa em outro planeta e eles encontraram a Terra, da mesma forma que a nossa espécie vai para outros lugares coletar amostra para descobrir o que é, se a gente é parecido, se não é, pode acontecer o contrário, né? Uma vida complexa de outro planeta vem, viu que tem vida aqui e quer descobrir mais sobre a nossa composição e tudo mais. Então, super faz sentido de ficarem coletando coisa. E isso que deixa, acho que, mais assustador, né? Dá um medinho, assim. É bem isso que você falou mesmo. A gente não pega uns animais na floresta, coloca aqueles chip para rastrear eles e não fica lá vendo como é que eles estão vivendo, o que que eles estão fazendo. Então, para Sim, esses animais, a gente tá abduzindo eles. exatamente. Acho que Pros, uma ótima analogia.
Valeu. Mas então, eu acho que é isso mesmo. E eu acho que esse caso daria um ótimo filme, assim, se alguém pegasse e fizesse um roteiro bom e fosse bem gravado, assim, eu acho que ficaria um filme muito, muito legal. Se já não existir, né? Porque tem uns filmes aí saindo, mas acho que não tem, pelo que eu procurei aqui, não tem não. Mas então fica a dica aí, pessoal. É, filme de história nacional, né? Tem um caminho bacana aqui. Tem várias histórias, na verdade, que eu acho que davam uma minissérie, um filmezinho aí. Vamos valorizar Nossa, as verdade. aparições nacionais, né? O pessoal puxa tanto o saco para os alienígenas americanos e sempre esquece dos alienígenas brasileiros, coitado. Casos muito legais, né? Sim. Aqui a gente viu vários. Em segundo lugar, nós vamos falar da Noite Oficial dos OVNIs. A noite de 19 de maio de 86 ficaria marcada para sempre na história da ufologia brasileira. Isso porque foram vistas, né, uma série de objetos voadores não identificados pelo país, né? Isso chocou tanto militares quanto civis. E o fenômeno aí ficou, né, conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Os primeiros avistamentos, eles foram perto das 7h30, próximo do Aeroporto Internacional Professor Urbano Ernesto Stampf, em São José dos Campos. Já às 8 da noite, radares de São Paulo e do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA, né, em Brasília, confirmaram a presença de mais objetos. Às 9 horas da noite, o comandante Alcir Pereira da Silva, que copilotava um avião pela rota de Brasília a São José dos Campos, ele recebeu uma comunicação do SINDACTA, né, para observar as figuras, né, detectadas pelos radares. Estava presente, né, junto dele no avião, o coronel Osiris Silva, que era o fundador da Embraer e na época também era o presidente da Petrobras. E todos os presentes ali viram os objetos luminosos, né, brilhantes, e dizem que ele tinha uma luz forte e alaranjada. A Força Aérea resolveu intervir, né, mandou vários caças atrás de alguns desses objetos, né, pelo Brasil. Os pilotos relataram que os objetos eles eram muito mais rápidos que eles. E no fim da noite, 21 objetos foram avistados, filmados e fotografados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Goiás. O relatório da fatídica noite aí foi feito em alguns meses, mas ele só veio a público em 2013, né, graças à Lei de Acesso à Informação. Só que, infelizmente, não passava de um relato dos acontecimentos, então não há nenhuma conclusão oficial para a noite oficial dos OVNIs no Brasil. Bom, a conclusão, gente, é que tinham vários OVNIs voando por aí. Eu acho que é bacana comparar com outro caso lá do voo, né? É mais uma situação de profissionais pilotos, né, que trabalham no céu, estão acostumados a ver um monte de coisa. E vários, né, foram vários relatos numa noite só, de pessoas que não imagino, que estavam nas suas rotinas, imagino que não tem nenhum fator que tenha impressionado elas, assim. É bem difícil de explicar, né, que tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim. Esse caso eu também acho bem. Assim, pô, quando você vê que os militares, assim, falam o que tá acontecendo e eles dão a visão deles, eles não iam ficar inventando historinha, né, assim, pra assustar ou pra fazer caso. Bom, se bem que teve aquele caso dos caras que foram queimados lá na coisa de Itaipu lá, que foi desmentido, né, que é dos militares também. Mas esse aí eu acredito que seja bem verdadeiro, e foram vários relatos e também teve coisas que apareceram no radar, então são coisas que são um pouquinho mais difíceis, talvez, de você burlar, né? Sim, e teve o relatório da noite, né? Então, se já tem o relatório, já é uma coisa mais profissional que você já dá pra tratar com um pouquinho mais de seriedade, né? Mas sempre vai ficar no ar, né, a dúvida do que realmente era. É que enquanto não tiver uma prova real, assim, de, sei lá, um vídeo muito revelador ou algo que você possa tocar, né? Algum material ali que é, ninguém possa provar que aquilo não é verdade. Sempre vai ficar gente que acredita e gente que não acredita, né? Esses casos assim, eu acredito, né? Assim, não vou dizer que é alienígena, mas que é um OVNI e uma coisa muito além do que a gente conhece e entende, eu acho que é isso aí. Sim, eu concordo, assim. Eu acho difícil
acreditar em Alien no formato que é visto como na mídia, né? Os Greys, assim, mas coisas que estão fora do nosso conhecimento, assim, que é difícil da gente explicar. Nossa, o universo é muito grande, né? Com certeza. Existe muita coisa por aí. E com certeza entra em contato com a gente, né? A gente não tem capacidade suficiente para considerar algo natural, né? Em primeiro lugar, tava meio óbvio, mas é o ET de Varginha, gente. No dia 13 de janeiro de 1996, um piloto de ultraleve chamado Carlos Souza teria visto um artefato sobrevoando as proximidades da cidade de Varginha, né, no estado de Minas Gerais. Segundo ele, a nave soltava fumaça e teria desaparecido atrás de um morro. E já na madrugada do dia 20, um casal de caseiros acordou durante a madrugada e avistou o mesmo objeto, né, perto de um pasto. Segundo eles, o objeto estaria com uma parte da frente, né, da fuselagem danificada. E na mesma manhã, né, do dia 20, o Corpo de Bombeiros teria iniciado uma busca no bairro Jardim Anderê. Um operário de construção alega ter presenciado bombeiros prenderem uma criatura em uma caixa de madeira. A criatura teria sido levada em um caminhão do exército até a Escola de Sargentos das Armas, né, que fica na cidade vizinha de Três Corações. Já por volta das 3h30, né, do dia 20, as irmãs Liliane e Valquíria Silva, juntos com a amiga delas, a Kátia Xavier, elas resolveram cortar um caminho, né, por um terreno baldio, quando avistaram um ser agachado perto de um muro, né? Um ser muito estranho. Segundo elas, ele tinha pele marrom, oleosa, olhos vermelhos e 3 calombos na cabeça. No final da tarde, né, do mesmo dia, tudo isso, gente, perto das 5h30, o policial Marco Elixerezi teria entrado em contato físico com uma dessas criaturas, né? Ele teria capturado ela, colocado ela no banco traseiro de um carro e levado para o hospital regional. Posteriormente, a criatura, já sem vida, foi transportada para a Escola de Sargentos de Armas e depois disso o Marcos Xerez ele foi internado com fortes dores e início de paralisia e ele morreu 8 dias depois, vítima de uma infecção generalizada. Na mesma noite, né, que aconteceu tudo isso, a mãe da Valquíria e da Liliane, ela foi surpreendida pela presença de 4 homens, né, usando ternos escuros, que tomaram depoimento das meninas. E depois disso, né, eles tentaram convencer com que elas voltassem para a televisão, né, porque elas já tinham, né, dito o que tinha acontecido, e desmentisse o que teriam visto, né, oferecendo uma quantidade tão grande de dinheiro para a época que era possível que elas até se mudassem de país sem nenhum problema. E no dia 23 de janeiro, um comboio do exército teria levado os corpos dos alienígenas para a cidade de Campinas, em São Paulo, né, até a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E segundo as informações, os extraterrestres eles teriam ficado no pavilhão 18 da Unicamp. E não só a universidade, né, obviamente, mas todas as instituições aí que a gente falou, né, os bombeiros e os militares, eles negam qualquer atividade extraterrestre. Também, assim, eu esqueci de colocar aqui na pauta, mas é interessante falar, houve também um problema no zoológico, né? Varginha tinha um pequeno zoológico. Uma dessas criaturas teria sido vista no zoológico por uma senhora que estaria participando de uma festa, uma festa de aniversário, né? Ela teria saído para fumar e viu uma dessas criaturas. E um tempo depois, alguns animais, né, faleceram de uma doença misteriosa, né? Foram feitas a necropsia desses animais, mas não se chegou, assim, foi visto que era uma infecção generalizada, mas não se chegou, assim, a uma explicação de 100% correta do que teria acontecido. E Varginha, né, obviamente, acabou virando aí um ponto aí, quando a gente fala de Varginha, a gente lembra, obviamente, né, do ET, e tanto que a cidade vive de turismo ufológico aí até hoje, né, então se você for para lá tem caixas de água, né, pontos de ônibus com formato de nave, tem uma estátua de um ET, e também estavam construindo uma espécie de um lugar assim, né, tipo um ponto turístico, assim, não é bem uma estátua, esqueci o nome específico disso, em forma de nave, né, ia ter algumas coisas da história do ET de Varginha, mas pelo que eu andei lendo, essa obra tá mais parada que qualquer coisa. Então é isso, gente. Essa aí é o que aconteceu aí com a história do ET de Varginha. Gente, se vocês procurarem na internet, existem 1000 explicações para tudo que aconteceu, né?
desde os caseiros viram, né, ou o voador de ultraleve, ou o que as irmãs teriam visto, né, dizem que seria um animal, depois dizem que seria um mendigo que morava na região, que ele tinha deformidades, né, mas elas deram uma entrevista, inclusive foi pro Balanço Geral, né? Eu vou deixar na descrição, tem uma matéria do Balanço Geral, assim, gigantesca, de mais de 1 hora sobre o caso de Varginha, né? Que ele vai até a cidade, ele conversa com as meninas, né? Elas nunca deram entrevista, ela foi a primeira vez que as três. Quer dizer, uma delas, né? A Kátia, ela deu entrevista por vários anos, mas as irmãs nunca tinham dado. Então as três deram entrevista juntas, né? E elas, né, relatam, né, tudo o que aconteceu no dia. Elas falam até sobre a opinião delas, assim, né, mas que elas falam que se os militares dissessem não, realmente tinha alguma coisa lá, né, a população ia entrar em pânico. Elas não falam, né, até hoje, porque elas têm medo de reações, né, porque muitas pessoas da cidade ficaram contra a família dela, né, porque disseram que botavam medo, né, nos filhos e na população em geral. Então ele é um caso, gente, tão complexo que ele não tinha, né, como ficar em primeiro lugar. Tem desde avistamento de OVNIs, de criaturas, de mortes de animais, até homens de preto, né, aparecendo na casa das pessoas. Então, realmente, o caso é mais complexo da ufologia brasileira. É o caso com mais informações, talvez, né? Quando você procura sobre esse caso, nossa, é até difícil você achar a primeira coisa que você vai ver. Uhum. Pelo menos, assim, que foi minha experiência procurando, né? Sim, E eu e também, eu vi esse negócio sobre a obra que eles estavam fazendo de uma nave também, que seria um ponto turístico bem legal pra cidade, eles, tipo, estão abandonando, assim, né? Porque não foi feito mais nada. Pode falar, Paty. não, eu ia concordar só com a questão da complexidade do caso. Ele tomou uma proporção imensa e com certeza eu acredito que, assim, meu, é cidade de interior, né? As pessoas tem pessoas que deram seus relatos, que com certeza viram alguma coisa estranha, mas eu tenho certeza que muita gente também quis ter os seus 15 minutos de fama ali, que aumentou, e daí tem gente criando conspiração do caso, então ficou uma coisa muito, muito grande. Não dá para saber o que é real, o que é conspiratório. Eu também vi essa coisa das meninas terem visto um mendigo sujo de barro, que foi a explicação que a polícia quis dar na época, que eu achei até engraçado. Nossa, as meninas estarem Pois tão é, como é que. impressionadas para ver o mendigo sujo de barro e falar que era um ET, né? Sei lá. E que tinha, né, os olhos vermelhos, tudo, né? Sim, é muito detalhe, né? E elas até falaram, né, que elas já, nos relatos, que elas conheciam esse tal desse mendigo, que era conhecido como Mudinho, e que jamais falariam isso dele, assim, que iam descrever ele dessa forma, como uma criatura extraterrestre. Então, né. Mas é um caso extraordinário, assim, eu gosto, apesar de eu não acreditar muito, eu gosto dessas histórias de OVNIs, e acho que super dava um filme, uma minissérie, né, que é uma coisa bem, bem Brasil, assim, minissérie depois da novela das 9, sabe? Esse tem muito pano pra manga pra resolver, né? Não virou série, mas virou um jogo, né? Não sei se vocês sabem, existe um jogo do ET de Varginha que é tipo um shooter, assim, que você tem que resgatar o ET e fazer várias coisas. O pessoal que jogou disse que era Nossa, legalzinho até. eu vou procurar esse aí. Também vou, não conhecia. Mas, né, gente, como eu falei, é um caso super complexo. Eu morria de medo do ET de Varginha quando eu era criança. Meu Deus do céu, era pra falar disso que eu me borrava inteirinho, né? Eu não acompanhei a repercussão na época, porque em 96 eu tinha. Quando aconteceu, nossa, janeiro de 96, eu tinha
acho que eu não tinha nem 2 anos ainda. Então, tipo, realmente na época eu não acompanhei, né? Fui acompanhar tempos depois, né? Quando fui ler reportagens, quando comecei a me interessar por esse tipo de coisa. E ele é um caso, né? Nossa, muito complexo, né? Porque, como eu falei, né? Teve o avistamento do OVNI pelos caseiros e pelo voador de ultraleve. Aí teve, né? Mais de uma criatura, né? Que teria fugido. Eu não sei se a gente diz que elas, sei lá, se elas caíram da aeronave, se elas fugiram da aeronave, né? Eu já vi um ufólogo falando que isso que elas viram, ele não era exatamente um alienígena, mas era uma entidade extraterrestre, que era como se fosse um animal extraterrestre, mas não como se fosse uma pessoa extraterrestre. Eu fiquei, gente do céu, de onde que esse homem tá tirando esse tipo de informação? Mas enfim. Até os Homens de Preto, né? Inclusive foi a primeira vez que eles foram relatados, né? Que existiam nessa coisa dos Homens de Preto, né? Pessoas vestindo ternos, né? Que meio que chegam, né, para testemunhas de avistamentos de OVNIs e dão aquela reforçada, assim, pô, não fala isso aí que você viu não, né? A gente dá um dinheirinho ou ameaça, né? Esse tipo de coisa. Foi a primeira vez que isso foi registrado no Brasil. Então, gente, é um caso, assim, absurdo. Bom, espero que os próximos casos que aconteçam essas coisas, a gente fique sabendo mais, né? Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque vai acabar deixando a população assustada, mas seria interessante saber com mais certeza, assim, o que tá acontecendo, né? Sim. Porque daí eles escondem tudo, entendeu? E daí na hora que acontecer uma coisa que vai ficar mais difícil de esconder, vai todo mundo entrar em pânico mesmo. É melhor estar preparado, né? Um pouquinho de conhecimento. E por favor, né? Uma câmera fotográfica decente, porque não é possível que Sim. Tem gente que, por exemplo, gente que trabalha com fotografia na natureza, consegue registrar um beija-flor, casa, imóvel no ar, sabe? Não tem uma Sim. pessoa decente para registrar uma foto com um pouquinho de qualidade de um disco voador. Seria bacana. Ou as pessoas ficam tão assustadas que nem lembram de como é que tira uma foto direito, tremem, não sei. Não, isso pode ser, né? Eu também. Eu nem ia querer tirar foto, igual eu comentei o caso do meu irmão, que inclusive foi em 96 também. Olha só. A minha mãe puxou ele pra dentro e, vamos pra dentro. Não sei o que é isso, não, vamos esconder. Então, né? Eles até falam que você não é pra você ficar fazendo sinal, assim, e ficar chamando atenção, né, caso você veja alguma coisa. Não é pra dar tchauzinho igual dava pro avião quando era criança? Não. Não. A não ser que você queira ser abduzido, né? Ter uma experiência aí. Aí chama, né? Por favor, me leva. Não aguento mais esse planeta. Pior que eu tô quase nesse nível que a gente tá. Eu tô com as mãos pra cima pra ver se eles me levam. Enfim, pelo amor de Deus, assim, eu morro de medo dessas coisas. Se vocês estão ouvindo isso, não me apareçam, pelo amor de Jesus Cristo. Fica aí uma mensagem pra algum outro planeta que acompanha o podcast. Não venham, por favor. Por favor. Gente, muito legal esse episódio. E antes da gente finalizar, a gente vai pro nosso Vale Indica, então vamos lá. O Vale Indica, o nosso quadro de indicações. E hoje eu quero começar indicando, porque eu tô maratonando uma série que eu assisti quando eu tava no ensino médio, ainda faz muito tempo já. Que é Bones, né? Não sei se já ouviram falar, mas é uma série de investigação criminal que conta a história da doutora Temperance Brennan, né? Que o apelido dela é Bones, porque ela é super focada ali no trabalho que ela tem com os ossos, né? Porque, assim, ela é uma antropóloga forense, então ela além de saber tudo sobre civilizações, né, e tudo mais, ela é aquela pessoa que eles analisam o esqueleto, né, e ela consegue ver pelo formato dos ossos, né, é uma mulher, provavelmente branca, provavelmente negra, de tantos e tantos anos, e daí, né, aparece, né, o trabalho ela tem um companheiro que é do FBI, aí ela tem uma equipe, né, tem uma mulher que desenha, tem outro que é especialista em insetos, né, que ajuda a identificar outras coisas, ela tem um assistente também e tudo mais. Então, assim, gente, é uma série muito legal, assim, você que gosta de investigação criminal, e tem bastante
essa parte científica, assim, né, dela falando dos ossos e tudo mais, tem várias coisas que você aprende aí durante a série. Só que assim, ela é uma série um pouquinho longa, ela tem 12 temporadas e é aquela série mais antiga ainda que era formato 23 episódios por temporada, então tem bastante episódio pra você assistir, assim, mais de 200, mas eu ainda indico, assim, se você quiser assistir, assista a primeira temporada que é bem bacana, tem no Amazon Prime, e eu tô assistindo, eu tô muito feliz, porque ela é tão boa quanto eu pensava que ela era na minha adolescência. Interessante, vou dar uma procurada. Principalmente porque tem no Amazon Prime e é baratinho e é tranquilo. Eu já ouvi falar dessa série, ela tá até na minha lista. Mas eu tô enrolando pra assistir exatamente porque é longa, né? Mas agora que você falou que ela é boa mesmo, vou dar uma chance. Não, sabe o que eu tô fazendo? Eu não tenho tempo de fazer nada ultimamente, né? Tô com um monte de coisa pra fazer, principalmente da faculdade. Mas o meu cunhado me deu uma dica, né? Ele falou que ele também, assim, às vezes ele não consegue prestar atenção, ele assiste as coisas tudo dublado, daí ele, tipo, deixa passando, né? Enquanto ele tá fazendo as outras coisas. E eu tô fazendo isso, tipo, eu pego o computador, eu ligo na televisão, deixo dublado, aí, tipo, eu consigo ouvir, né, o que eles estão falando e vou fazendo, tipo, as minhas coisas. E tem dado certo, pelo Eu, menos por eu enquanto. faço isso. Às vezes eu faço isso. Só que eu faço com coisas que eu já assisti várias vezes, assim. Um Aham. filme, uma comédia romântica, assim, antiga. Deixo só pra. Não sei, fica aquele sonzinho relaxante no fundo, dá uma força pra fazer as coisas. Ah, legal. Eu não consigo fazer isso que vocês fazem. Acho muito multitarefa aí, né? Meu cérebro não funciona. Não consigo prestar atenção em nenhum dos dois, né? E quem mais tem pra indicar aí alguma coisa? Eu não cheguei a pesquisar nada agora, assim, pra indicar. Mas como eu já falei no episódio sobre, então eu vou recomendar o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Agora tem uma edição que tem os 5 livros compilados, né? Uma edição de colecionador. Mas na época que eu comprei as versões de bolso, que tem os livros separados. E sério, deem uma chance pra saga, assim, porque acho que o filme ele retrata mais o primeiro livro. Eu nem lembro porque faz muito tempo que eu assisti, mas o meu favorito de todos é o terceiro livro e nossa, tem muita coisa acontecendo sobre o universo e tudo mais. E o final dele, assim, tem gente que fala que ele terminou no quarto livro e que não considera muito o que aconteceu no último, mas eu não sei, eu gosto, assim, é uma história engraçada que tem muita informação científica por trás disso, assim, se você for pesquisar sobre o autor, né, o Douglas Adams, é, ele é um cara que foi dedicado para fazer a história, né? Então eu recomendo aí, deem uma lida. É fácil de encontrar PDF se você não quiser comprar, mas também imagino que não seja caro se você buscar no sebo ou até numa biblioteca pública, assim, capaz que tem. Uhum. Legal. Legal. Eu vou dar uma procuradinha nele também, tô procurando uma coisa pra ler. E, bom, eu não sei exatamente o que indicar relacionado ao tema, mas sei lá, essa semana eu tô mais jogando videogame, esse mês aí tô mais jogando videogame e assistindo The Mandalorian, então pra quem gosta de Star Wars aí, vou indicar o The Mandalorian, que tá na segunda temporada, mas já lançou a primeira temporada e a segunda temporada tá lançando no Disney Plus, que saiu agora no Brasil. E, bom, Star Wars tem um monte de alienígena, né? Fictício, mas. é, então, pra quem gosta do tema aí, e gosta de ficção, gosta de aventura e gosta de Star Wars, eu recomendo então The Mandalorian. E de jogo que eu tô jogando Dragon Quest, que lançou hoje também a versão definitiva, o Dragon Quest 11. E recomendo, é um jogo bem legal, não tem nada a ver com o tema de hoje, mas se alguém que curte videogame aí ou já pensou em jogar esse jogo, dá uma olhada lá. Legal. Vamos marcar aqui.
é isso, gente. Alguém tem algum palpite, comentário, jabá? Gostaria de fazer uma oferta? Compra uma venda? Dizer alguma coisa pra finalizar? Eu faço meu jabá de sempre, né, do Bolos da Paty. Agora eu tô com cardápio de Natal, com vários panetones recheados. Então, se você é de Curitiba e gosta de panetone, de chocotone, dê uma olhada na página. Agora a gente está com o frete grátis, né? Claro que entre em contato para a gente ver certinho como fazer a entrega, mas a princípio a entrega é grátis. Então é isso. Deem uma olhada lá na página no Instagram e no Facebook. Isso aí, vou deixar na descrição também, pra vocês verem. Eu queria tanto um panetone, ainda dá pra pedir? Dá, nossa, eu tô fazendo entrega toda semana. Enquanto eu tiver embalagem, eu entrego. Eu vou pedir depois que terminar aqui, então. Tá bom. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né? Vou deixar aí todas as fontes, o Vale Indique, os links na descrição. Sigam as nossas redes sociais, as redes sociais do podcast também. Se vocês puderem estar ajudando aí com apenas R$5 por mês lá no nosso Apoia-se, vai estar ajudando bastante aí esse podcast a continuar existindo. E é isso. Muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje. E até a próxima. Tchau. Digam tchau. Tchau. Eu tava esperando o Eduardo. Tchau, galera. Valeu. Até a próxima aí.